crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Eliane Cristina, vim trabalhar com vocês hoje. Nosso assunto hoje, turminha, é um assunto muito legal. É um assunto que ultimamente trabalha aí sempre com a sua mamãe, com a vovó. É um assunto interessante. Muitas crianças têm medo, às vezes, quando a gente fala nesse conteúdo, eles ficam com medo, mas é muito fácil. Olha só, a atividade que nós vamos ver hoje, o conteúdo que nós vamos ver hoje é de fração. Mas antes de eu falar o que vem a ser fração, como a gente usa a fração no dia a dia? Quando você vai ajudar sua avó a fazer um bolo, você vai estar utilizando fração, você sabia? Sim, como? Quando a vovó fala assim, traz lá uma xícara de chá para botar leite, ou traz aí um copo de farinha de trigo para pôr, para fazer pão. É nesse momento que eu vou estar utilizando fração. Fração é uma porção, é uma parte, é uma coisa pequena do todo. Porque olha só, quando você vai fazer bolo com a vovó, ela não vai fazer de 1 quilo de farinha, ela vai fazer de uma porção. Ela vai usar às vezes um copo ou uma xícara. Então, para isso que a gente acaba utilizando fração no nosso dia a dia. Mas para que nós representemos a fração, nós precisamos de número, porque nós estamos fazendo matemática, né? Então vai ter uma forma específica para a gente representar esse número em fração, que daqui a pouco eu explico direitinho. Mas vamos retomar aqui então, como que eu posso compreender essa fração? Olha só, você já chupou laranja, não já? Pega a laranja para mim, por favor. Quando você pegar a laranja, pega uma faca, com cuidado, tá bom? Se a vovó fala assim, parte a laranja no meio, e aí? Você não parte ela no meio? Quantas fatias você vai ter dessa laranja se você partir ela no meio? Você não vai ter 2 partes na laranja? Vai ficar uma parte para um lado, a parte para o outro, não é isso, turminha? Então, quando eu parti essa laranja, olha, era uma laranja e eu parti ela ao meio, nós ficamos com 2 laranjas. Olha na imagem para você ver, eu até arrumei uma imagem de uma laranja aí partida ao meio para você. Então, quando eu parti ela ao meio, eu fiquei com frações dela. Não é isso? Ficou de um lado e de outro outra fração. O quê? Fração da laranja. Eu tinha uma e ficou em 2 partes. E aí, o que você faz? Você chupa as 2 ou você dá para dividir para o seu irmão ou para sua irmã? Não sei. Mas olha só, quando eu cortei ela ao meio nessa laranja e que eu fiquei com 2 partes dessa laranja e eu entreguei para alguém e eu fiquei com uma parte e dei a outra, eu digo que eu fiquei com a metade dessa laranja, não é isso, turminha? Metade da laranja. Então, para eu representar essa fração em números, essa fração dessa laranja, olha aqui comigo, ó. Eu vou aqui passar para vocês. Então, ó, tem uma laranja, desculpa o desenho da laranja da professora aqui, tá? Eu peguei essa laranja, dividi ela com uma outra pessoa, ó, tá? Dividi ela na metade. Então, o que eu vou ter? 2 partes aqui, não é isso, turminha? 2 partes dessa laranja, bonitinha que a professora desenhou. Ô, professora, quando eu dividi ela ao meio e eu comi uma parte e o meu amiguinho outra, a minha irmã, eu digo que eu fiquei com metade. Esse número aqui que representa a metade da laranja. Então, eu sei que você sabe falar, agora você vai representar em números. Tem um outro detalhe que eu quero falar com vocês, olha só. Esse posicionamento do 2 aqui, o lugar onde o 2 fica, chama-se denominador. Esse denominador, ele me indica quantas partes iguais eu dividi. Então, eu não dividi em 2 partes? Foi. Não fiquei com uma ou não comi uma? Esse lugar aqui onde fica 1, eu chamo de numerador.
Geralmente, ele representa a parte que eu como, a parte que falta, é sempre a parte que eu consumi, é a parte menor, geralmente quando eu trabalho com fração. E esse traço aqui é o que separa o numerador do denominador, turma. Então, olha o que nós vimos. Nós vimos metade de uma laranja, nós vimos como que nós representamos uma fração, vimos como que chama cada parte de uma fração, como que representa, não é isso, turminha? Vamos então agora algum outro exemplo, que é muito gostoso, turma. Esse exemplo vocês acabam gostando demais. Vocês gostam de comer pizza? Então, geralmente, a gente acaba dividindo a pizza em tamanhos menores, em porções, em partes pequenas. Você já foi na pizzaria? Já dividiu uma pizza? Turma, então vamos agora para um probleminha comigo? Então, olha só. Você e mais 7 pessoas dividem uma pizza em 8 pedaços e entrega uma fatia para cada um. Você ficou com uma fatia dos 8 pedaços. Qual é o valor da fração do pedaço de pizza que você ficou? Turma, vem comigo aqui para esse exemplo dessa pizza. Olha que delícia, a pizza que você gosta. Ó, eu vou dividir a pizza em 8 pedaços. Dividir. E eu vou comer um pedaço, turminha. Ó, tirei esse pedaço aqui. Qual a fração que representa esse pedaço que eu escolhi? Primeiramente, turma, como nós vimos acima, o que é denominador e o que é numerador. Primeiramente, em quantas partes iguais eu dividi essa pizza? Em 8. E eu o quê? Comi um pedaço. Então, a fração que representa o pedaço que eu comi é um oitavo. Que delícia, né? Deu até água na boca, turma, de comer essa pizza. Agora, vamos imaginar uma outra situação. O seu amigo, seu amiguinho, não estava com fome. Olha que sorte a sua. Ele resolveu te dar esse outro pedaço. Então, qual é a fração, então, de pizza que indica que você comeu mais um pedaço? Então, turma, ó, você tinha um oitavo, porque você comeu porque você comeu um pedaço. Agora o seu amigo vai te dar mais um. Então, com quantos pedaços você ficou? Com 2 pedaços. Então, se você ficou com 2 pedaços, turma, ó, comi mais esse pedaço. Então, 2 pedaços da pizza representam 2 oitavos, turma. Eu comi 2 pedaços. Que legal, hein, turma? Eu ter realmente um amiguinho não tá com fome e me deu essa pizza. Vamos agora para um outro exemplo. Imagine agora que eu estou com uma barra de chocolate. Vamos comigo, tá aí na sua tela uma barra de chocolate. Essa barra de chocolate, turma, eu dividi essa barra de chocolate em 3 partes iguais. Olha só, delícia, né? Chocolate. E aí, eu resolvi comer um pedaço. Qual a fração que vai representar para mim esse pedaço que eu comi do chocolate? Primeiro, o denominador. Quantas partes iguais eu fiz? 1, 2, 3. Então, esse chocolate tem 3 partes e eu comi um pedaço. Então, a fração que representa o pedaço que eu comi é 1/3. Aí, me deu mais vontade de comer mais um pedaço. Então, ó, mais um pedaço. Então, quantos pedaços eu comi? 1, 2. 2. A barra tinha quantos pedaços? Dividido em quantos pedaços iguais? 3. Então, eu comi 2/3. Tranquilo, turminha? Vamos então para mais outro exemplo.
Imagina, turma, nós vamos agora dividir uma pizza em 4 partes. Turminha, agora eu fui com menos pessoas na pizzaria, tá? Então, olha só, fui eu, meu pai e a minha mãe comer essa pizza. Ó, essa pizza aqui tem 1, 2, 3, 4 partes. Eu comi uma parte, meu pai comeu outra, mamãe comeu outra. Eu pergunto, quantas partes da pizza foram consumidas? Então, a pizza foi dividida em 4 partes e no total, foram consumidas quantas fatias? 3 fatias. Então, 3/4 da pizza foram consumidas. E eu resolvi levar uma parte para minha casa, para minha irmã. Qual é a parte que vai, turminha? Qual é a parte que sobrou dessa pizza, turma? De quantas partes divididas? 1/4. Olha só, não é fácil fazer fração, turminha? É a parte que eu divido no total e eu vejo a que foi consumida. É muito tranquilo, turma. Turma, vamos então agora para mais uns exercícios para a gente trabalhar com fração? Olha aqui comigo. Eu tenho a fração escrita e eu quero que você represente essa fração através de desenhos. Agora, a historinha a gente pode colocar aqui, mas lembrando que o denominador indica quantas partes iguais tem essa figura. Quantas partes que eu dividi? 5. Então, vamos desenhar aqui em 5 partes iguais. São 5 partes iguais. Pode ser a sua barra de chocolate grande aí. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Eu dividi em 5 partes iguais. Então, o 2, que está no lugar no numerador, indica quantas partes eu vou consumir. Então, quantas eu vou pintar? 2. Então, eu tenho uma fração, 2/5, eu dividi em 5 partes iguais e consumi 2. Outro exemplo, eu tenho agora 7, 2/7. Então, o denominador indica em quantas partes iguais. Então, vamos lá. Sete partes iguais. Eu fiz uma figura aqui com 7 partes iguais, então vou consumir 2, vou pintar 2. Vamos para outro exemplo, turma? Nós temos agora uma figura de 8 partes iguais. Dividi uma figura em 8 partes. O denominador, 8. Vou consumir 3 partes. Vou lá pintar as 3 partes, turma. Pintei 2, mais uma.
Tranquilo? E o nosso último exemplo aqui. Eu tenho 4/6. Vou de novo fazer uma figura de 6 partes iguais. Consumi quantas, turminha? 4 partes iguais. 1, 2, 3, 4 partes, turminha. Olha só. Então, hoje, nós vimos aqui fração em números e representamos em desenho. Olha só, foi muito tranquilo a nossa aula. O que a gente viu hoje? Nós vimos a ideia de fração, vimos onde que a gente utiliza essa fração, não foi isso, turma? Nós vimos também representação através de desenho. Desculpa aí a prof, que ela não sabe desenhar muito bem, tá? Mas é bem tranquila essa ideia de fração. Eu espero que tenha dado fome em você para comer pizza gostosa com a vovó. Vai até a vovó, fala, vovó, faz uma pizza. E fala para ela aí, mostrando que você já sabe um pouquinho de fração. Vimos onde a gente utiliza nas receitas, né, de ajudar a vovó ou a mamãe a fazer bolo, por isso que a gente acaba utilizando fração. E eu peço que você vá às atividades, no bloco de atividades, responda, veja direitinho com calma as atividades, dá uma estudadinha, vá na plataforma também, se você pode ir online, vai lá, faça rapidinho as atividades, dá uma conferida antes de dar o ok lá para finalizar. E na nossa próxima aula, a gente continua também com esse assunto. Nós vamos ver uma outra coisinha também na próxima aula sobre fração. Tudo bem, turma? No mais, eu deixo aqui o meu beijo, o meu abraço e um até breve. Tchau!